Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Sartori e hoje eu vou fazer a apresentação da minha defesa de projetos de graduação em Engenharia Mecatrônica pela Universidade de Brasília. O tema do meu trabalho foi Driving Mobile Robots: A Comparative Analysis Between Signal Fusion Methods for Systems with Aided Guidance. E a minha orientadora foi a professora Carla Coic e o professor Flávio Vidal foi o meu co-orientador. Bom, os tópicos que nós vamos passar aqui hoje são a introdução, com o contexto do meu trabalho, os fundamentos teóricos que foram usados, uma implementação inicial e validação do filtro de Kalman, que foi o método de fusão de sinais usado e testado nesse trabalho, uma implementação e validação desse filtro com o robô e as conclusões do trabalho. Começando pela introdução, o primeiro tópico que eu queria falar é o contexto do meu trabalho. A gente viu que a robótica nos últimos anos tem tido uma relevância cada vez maior dentro do contexto tanto de produção e de fábricas, como no contexto do dia a dia da população. Esse uso de robôs ele pode ser feito de forma automatizada ou teleoperada. Porém, robôs são equipamentos caros no geral, independente se eles são automatizados ou teleoperados. Além de já serem equipamentos caros, nós temos um alto custo de treinamento para o operador desse robô, né? Então, esse alto custo de treinamento, junto com o custo do equipamento, pode tornar o uso de robôs economicamente inviável em algumas aplicações. Para solucionar isso, nós estamos propondo robôs teleoperados com alguma autonomia, então eles vão ser teleoperados, ainda vão precisar de um operador, porém eles já vão ter alguma autonomia e a gente consegue reduzir assim o custo de treinamento desses operadores, deixando com que mesmo operadores inexperientes consigam executar as atividades propostas de forma satisfatória. Bom, os problemas que nós queremos resolver são dois. Então, nós temos o problema de alto custo de treinamento desses operadores, como eu tinha falado anteriormente. E a solução proposta é usar um algoritmo de tomada de decisões embarcado nesse robô. No nosso caso, nós estamos propondo uma rede neural. E o segundo problema que nós encontramos com o uso dessa rede neural é a necessidade de fundir o sinal de entrada do usuário com o sinal de entrada da rede neural. Então, para solucionar esse problema, nós estamos propondo o uso de métodos de fusão de sinais, especificamente o filtro de Kalman. Os objetivos desse trabalho foram propor um algoritmo de filtro de Kalman para fundir esses dois sinais citados, o do usuário e o da rede neural. Validar esse filtro implementado usando uma base de dados pré-adquirida pelo Túlio Noslin, o aluno que fez um trabalho anterior ao meu. Validar o filtro no robô quantitativamente, testando com diversos usuários, analisando as trajetórias executadas. E validar o filtro qualitativamente também, analisando a percepção dos usuários que testaram o robô. Bom, passando para a fundamentação teórica, nós temos que a robótica ela pode ser vista como a ciência de manipulação e percepção do mundo através de mecanismos controlados por computador. Então, um sistema do robô, ele percebe a informação do ambiente em que ele está a partir de sensores e ele aplica forças a partir dos manipuladores. Seguindo o parâmetro de robótica probabilística, nós temos que o ambiente ele é inerentemente imprevisível. Então, o obstáculo que nós enfrentamos com a implementação de robôs é fazer com que eles consigam entender e lidar com o mundo da mesma forma que nós humanos fazemos. E essas imprevisibilidades, elas vêm tanto dos sensores que o robô usa, como dos sistemas de atuação que ele usa. Além de termos problemas também com as entradas que são dadas para aquele robô. Bom, uma forma de solucionar essa imprevisibilidade é com o uso de algoritmos probabilísticos. Porque se as informações, em vez de serem representadas por apenas um único valor, elas passam a ser representadas por toda uma distribuição pelo espaço de possibilidades. E as soluções baseadas em algoritmos desse tipo tendem a ser mais robustas frente às limitações, tanto de sensores quanto de modelos propostos. Além disso, algoritmos que usam conceitos de probabilidade no seu desenvolvimento tendem a ser mais flexíveis quanto à acurácia dos modelos. Como nada vem de graça, algumas vantagens que nós temos usando algoritmos probabilísticos é que os sistemas se tornam computacionalmente muito mais complexos que nós tínhamos antes, porque agora é necessário representar toda uma distribuição e analisar toda uma distribuição para
para encontrar os resultados que queremos usar. Também é necessário incorporar aproximações no modelo e elas são inerentes a todo o conceito probabilístico por trás do desenvolvimento do algoritmo. E então, por causa disso, eles são inerentemente menos eficientes computacionalmente e tornam o sistema como um todo consideravelmente mais pesado, em alguns casos podendo até inviabilizar o seu desenvolvimento. Bom, o próximo tópico é a estimação recursiva de estados. Nós precisamos definir alguns conceitos básicos para poder começar a falar do filtro de Kalman. O primeiro deles são as variáveis aleatórias, que elas podem assumir diversos valores de acordo com leis probabilísticas específicas. E a partir disso, nós temos a função de densidade de probabilidade. Então, para um valor escalar, nós temos que seguir essa norma. E para um vetor, sendo uma distribuição multivariada, nós temos essa segunda fórmula aqui. Sendo que nas duas, a letra mi representa a média daqueles valores que nós temos até o momento. O sigma minúsculo aqui, ele é o desvio padrão. E o sigma maiúsculo é a matriz de covariância. Então, entramos nos filtros gaussianos, que, segundo Trum, é a família de técnicas mais popular atualmente. Ela usa a ideia básica de que as esperanças são representadas por distribuições multivariadas normais. E gaussianos são unimodais, então nós temos apenas um máximo para cada distribuição. Essa característica é muito boa para problemas de robótica, porque a maioria desses problemas está focada em encontrar um valor ideal para ser usado no problema a ser resolvido, com uma pequena margem de certeza. Então, nós temos a relação para calcular o estado que queremos encontrar. Então, x aqui nessa equação representa o estado, que é a variável que se deseja encontrar. Sigma maiúsculo é a covariância e a letra mi representa a média. Então, agora vamos entrar no filtro de Kalman. Ele é representado pela equação mostrada no slide, onde x de t é o estado que queremos encontrar. X de t menos 1 é o vetor de estados anteriores, no instante anterior ao que está sendo calculado. O de t é o vetor de entradas do sistema, que pode ser apenas uma entrada ou diversas entradas. No caso de fusão de sinais, vão ser diversas entradas. E a letra y de t é o ruído gaussiano naquele instante. A matriz B de t, ela é a matriz que representa o peso das entradas naquele sistema, e a matriz A de t é o peso que cada um dos estados anteriores vai representar no estado atual que está sendo calculado. A transição de estado, a probabilidade de transição de estado precisa ser uma função linear nos seus argumentos com esse ruído gaussiano adicionado. O segundo ponto é dado pela probabilidade do estado medido z de t, dado o estado estimado x de t. Então, nós temos que z de t é dado por essa equação, onde c de t é uma matriz de uns, no nosso caso, ela pode ser uma matriz diferente dependendo da distribuição de estados. E essa probabilidade também precisa ser linear nos seus argumentos, com também a adição de um ruído gaussiano. Esse ruído gaussiano ele vai ter média zero e uma covariância dada por Q de t, que vai ser usada mais na frente. Por fim, a esperança do estado inicial, x0, também precisa ter uma distribuição normal. Nesse caso, sigma maiúsculo é a covariância do estado inicial e μ0 é a média do estado inicial. Por fim, o último tópico é o algoritmo de filtro de Kalman proposto por Trum, que foi usado para a implementação desse trabalho. Ele usa como entrada a média em t-1 e a covariância em t-1, e também o vetor de entrada, o de t, e as observações z de t. A atualização da média é feita usando a versão determinística da transição de estados. Então, nós temos aqui a matriz A e a matriz B. E a atualização da covariância considera que os estados atuais dependem dos valores dos estados anteriores. Então, é utilizada também a matriz A aqui para realizar esse cálculo. O ganho do filtro, calculado aqui como K de t, determina o grau de incorporação dos estados observados na estimação do novo estado. Então, ele vai ser usado para calcular a média atualizada e a covariância atualizada, que vai ser retornada para o nosso algoritmo principal e serão usados para encontrar os estados atualizados que vão ser passados para o robô posteriormente. Bom, então começando aqui, a primeira etapa do meu trabalho foi a implementação inicial e a validação inicial do filtro de Kalman.
A primeira parte foi modelar o sistema que seria utilizado. Então, nós temos aqui o usuário, que é a nossa fonte principal de sinal de entrada, e a rede neural, sendo que a rede neural recebe o sinal de entrada do usuário e dá como saída os comandos corrigidos, de acordo com o treinamento que ela recebeu. E esse treinamento foi feito por um usuário experiente, então ele já sabia usar o sistema. Ele treinou a rede, então a gente assume que a saída dessa rede seria equivalente à de um usuário experiente. No meio, nós temos o sistema de fusão de sinais, no nosso caso é o filtro de Kalman. Ele recebe como entrada o sinal de entrada do usuário e o sinal de entrada vindo da rede. E ele precisa ter como saída os comandos para o robô. Bom, a partir do modelo proposto, nós podemos representá-lo a partir dessa equação. Então, nós temos que x de k mais 1 são os estados que nós queremos estimar, x de k são os estados anteriores, o 1 de k é a entrada dada pelo usuário e o 2 de k é a entrada da rede neural. E aqui no final nós temos também o ruído gaussiano que vai ser adicionado nesse modelo. A matriz A de k é uma matriz de identidade, então nós vamos ter que os dois estados anteriores têm o mesmo peso no estado estimado, até porque os estados são dados em x de y, então nós queremos que o estado anterior em x tenha o mesmo peso no estado atual em x que o estado anterior em y vai ter no estado atual em x. E as matrizes B1 e B2 são iguais, porque nós entendemos que para essa primeira implementação faz sentido que a entrada do usuário e a entrada da rede tenham o mesmo peso. E também foi usado como ela foi usada como uma matriz diagonal com 1 sobre 2 na diagonal principal, justamente para garantir que esse peso vai ser igual nas duas entradas. E a nossa saída vai ser dada por y de k, essa saída vai ser usada no robô. Ela é dada por y de k igual a c vezes x de k, sendo que C é uma matriz de uns também, porque nós entendemos que a saída precisa ser igual, deve ser igual, no nosso caso, aos estados estimados. Bom, a implementação inicial ela foi feita offline, por assim dizer, porque nós não estávamos ligados direto no robô. Então, a gente usou como entrada os dados que o Túlio Noslin conseguiu durante o trabalho dele, que foi anterior ao meu. Então, nós tínhamos tanto os dados de saída da rede, que são entrada do nosso sistema, entrada 2, quanto os dados que o usuário tinha colocado, que seriam a entrada 1 do nosso sistema. Essa base de dados foi feita para validar se os coeficientes usados e a modelagem feita fazia sentido. E a primeira validação foi feita usando esses quatro. Desculpa, a primeira validação foi feita usando esses 4 conjuntos de dados de 2 usuários para 2 trajetos diferentes, um com formato de 8 e um com formato do prédio do SIC. Então, nós temos esses 2 trajetos aqui. Esse primeiro era uma volta pelo prédio do SIC, também com formato de 8, porém com retas muito maiores. E o formato de 8, que era realmente um 8 pequeno feito pelo usuário. Os resultados dessa primeira validação podem ser vistos nesse gráfico, nesses gráficos mostrados. Esses gráficos são, primeiro, para a trajetória em 8, e foram usados para perceber se a saída do sistema fazia sentido em relação ao que nós esperávamos ver como perfil de entrada do usuário. Então, nós temos aqui que os estados em X têm esse perfil de vai e vem, parecendo uma onda quadrada com bastante ruído, o que faz sentido, já que o trajeto em 8 consistia em realizar diversas curvas conectadas, não tinha trajetória em linha reta. Então, para esses 2 usuários, a gente viu que os estados atualizados em X seguem esse perfil. E os estados atualizados em Y ficam boa parte do tempo próximos de 1, com poucas descidas para menos de 1. Apesar de que no usuário GM nós podemos ver que algumas vezes ele chega a passar de 0, assumindo valores negativos. E a gente esperava esse perfil porque em Y é a velocidade linear, né? Então, nós estamos assumindo que o robô sempre está indo para frente. A segunda análise foi feita usando o trajeto do prédio, como eu tinha mostrado anteriormente. E nesse caso também nós vimos que os estados atualizados seguiram o que era esperado. Nós temos um sinal ainda mais limpo aqui nos estados em Y, onde a gente pode ver que o usuário fica praticamente o tempo todo acelerando o robô e indicando que é para ele seguir em frente.
E aqui nos lados em X, que são as curvas para a direita e para a esquerda, nós vemos que em alguns pontos essas curvas são feitas, que são realmente nos cantos, nas esquinas, por assim dizer, do prédio. E em boa parte do trajeto ele faz apenas pequenas correções que são nos momentos em que ele está indo em linha reta e ele precisa só realizar algumas correções. A segunda validação foi feita usando o erro médio percentual, e ele foi calculado para cada um dos 60 conjuntos de dados na base de dados que o Túlio tinha adquirido. E o critério de aceitação definido para esse teste foi que o erro médio deveria ser menor do que 5%. Então, os métodos que nós usamos aqui para comparação com o filtro de Kalman foi da rede com um threshold de 0,05. Então, se tivesse uma diferença maior do que 0,05 entre o sinal da rede e o sinal do usuário, o sinal da rede seria passado para o robô. Também foi usado da rede com um threshold de 0,2, da média entre o sinal da rede e o sinal do usuário com threshold de 0,05. Então, se tivesse uma diferença maior do que 0,05 entre a média calculada e o sinal do usuário, a média seria passada para o robô. A média com 0,2 de threshold e o sistema desligado, então o usuário usando direto o robô. Bom, analisando o erro médio para as trajetórias, na primeira tabela nós temos o erro para a trajetória do prédio, e na segunda nós temos o erro para a trajetória em 8. Nós podemos perceber que na trajetória do prédio nós não tivemos nenhum valor acima de 5%. Na verdade, os valores ficaram no máximo em torno de 2%, o que é um resultado muito bom. E na trajetória em 8 nós tivemos só um valor acima de 5%, que foi especificamente no eixo Y para a rede com threshold 0,05, nós tivemos uma diferença de 6,35% aproximadamente desse método para o filtro de Kalman. Quando nós analisamos as duas trajetórias juntas, nós vemos que em nenhum dos casos a gente teve um erro maior do que 5%. Então, por causa disso, o filtro foi considerado validado e nós podemos passar para a próxima etapa de implementação. Bom, a próxima etapa consistiu na implementação e na validação do filtro com o uso do robô. Então, nesse caso, nós precisamos fazer algumas modificações para o filtro de Kalman proposto, que foi mostrado anteriormente. Então, para poder implementar isso, nós incorporamos o filtro elaborado com o sistema já pré-existente do trabalho do Túlio, que consistia em adquirir os dados do usuário, passar os dados pela rede neural e pegar a saída dessa rede neural para poder usar para o robô. Nós incorporamos o filtro nesse sistema. Isso nos permitiu também comparar o filtro com outros métodos de fusão que ele já havia implementado, que também foram falados anteriormente. Receber, como eu tinha dito, a entrada direto do usuário e da rede. Então, a gente pode assumir que agora o nosso sistema está online, por assim dizer. E a saída podia ser usada direto como saída para o robô na simulação. Os testes do robô foram feitos em duas fases. A primeira fase consistiu em testes presenciais com 13 usuários e usando o joystick como método de entrada. E a segunda fase consistiu em testes remotos realizados pela internet com 19 usuários e o teclado foi usado como método de entrada. Nós precisamos dividir os testes nessas duas fases por causa da pandemia, que com as medidas de distanciamento social não seria possível realizar testes de forma segura com uma grande quantidade de usuários, e nós queríamos conseguir pelo menos 30 usuários para os testes. Então, por causa disso, nós precisamos dividir em duas fases, e também foi por isso que todos os testes foram feitos usando o robô simulado e não o robô real que existe no prédio do SIC. Bom, então nós temos que as rodadas de teste foram dadas da seguinte forma. Cada usuário realizaria 4 rodadas, sendo que a primeira seria para ele aprender a usar o sistema, se acostumar com o joystick, no caso joystick, ou se acostumar com o teclado, no caso do teclado. Seria usada depois os outros 3 métodos de fusão que foram propostos, né? Então a gente tem a rede com threshold de 0,05, sendo chamado de método vermelho. A média com threshold de 0,05, sendo chamado de método amarelo, e o filtro de Kalman foi chamado de método verde. Os métodos receberam esse código de cores para que os usuários não soubessem qual método eles estavam testando e isso não influenciasse as respostas dele posteriormente de qual tinha sido o método mais confortável de usar ou qual eles tinham gostado mais ou menos.
E também os testes foram executados usando 6 ordens diferentes para a gente poder evitar também que a ordem que os usuários usaram os métodos interferisse muito nos resultados de qual método foi mais confortável ou menos confortável na percepção dos usuários. Então, nós fizemos essa distribuição aqui. A trajetória que o usuário deveria executar é mostrada nessa figura. Então, nós temos aqui o robô, ele começa sempre na mesma posição. Os cones indicam qual é o trajeto que o usuário deve percorrer e essas latas de lixo e o hidrante determinam até onde o usuário pode ir para executar a trajetória. E a trajetória executada deveria ser a seguinte: o robô deveria passar entre os cones, fazendo um zigue-zague, ir até o último cone e voltar também fazendo um zigue-zague até retornar ao começo. O primeiro método de validação que a gente usou aqui foi a validação qualitativa. Então, nós fizemos um questionário que foi respondido pelo usuário logo após realizar todos os testes. Então, ele fez a rodada de aprendizado, os 3 testes, e só então ele respondeu o questionário. O questionário começa com algumas perguntas socioeconômicas para nós podermos traçar esse perfil socioeconômico dos usuários. Depois nós temos a percepção geral dos métodos testados, então é o momento que ele fala qual o método ele preferiu, qual foi o mais confortável. E depois nós temos uma seção que trata da percepção específica de cada um dos testes, cada um dos métodos testados. E a diferença que a gente teve entre o questionário da fase 1 e o questionário da fase 2 foi que o da fase 2 incluiu algumas perguntas em relação à internet, para verificar se a internet interferiu na realização dos testes ou não, e se a plataforma que foi usada para que os testes fossem feitos foi adequada. A validação qualitativa nos trouxe esse resultado, onde nós podemos ver aqui que o método vermelho ele foi o que menos usuários preferiram, tanto na primeira fase como na segunda fase. A primeira fase está representada de laranja e a segunda fase está representada de azul. E o método verde e o método amarelo ficaram empatados com 37,5% dos usuários. E esse empate aconteceu também nas 2 fases, tanto usando o teclado como usando o joystick. Outro fator importante a ser analisado aqui foi que até a ordem dos testes usados interferiu no resultado final. Então, nós podemos ver que a maioria dos usuários preferiu o último teste que foi usado, né, totalizando 46,88% dos usuários preferiu o último teste que eles testaram. Isso pode ser explicado pelo fato de que no último teste, já é a última rodada, o usuário já está mais confortável com o sistema como um todo. Então, apesar de não ser um resultado muito bom, era esperado que isso pudesse acontecer. Outra relação que foi percebida analisando os resultados obtidos com o questionário foi que nós tivemos uma relação bem diferente entre as mulheres e os homens na preferência dos testes, dos métodos testados. Então, entre as mulheres, nós podemos perceber que a maioria preferiu o filtro de calma, 43,75%, e o método da média ficou em segundo lugar, com 37,5% das mulheres. E no caso dos usuários de sexo masculino, nós não tivemos essa relação. A média ficou um pouco acima, com 37,5% dos usuários, e tanto o método da rede como o método do filtro de calma ficaram empatados com 31,21%. Analisando a avaliação do filtro de Kalman especificamente, nós vimos que 40,63% dos usuários afirmou que o filtro de Kalman foi o método mais confortável para se dirigir dentre os 3 métodos testados, e menos de 30% afirmou que ele foi desconfortável, o que é um resultado bom e mostra que os usuários gostaram de usar esse método. 44% dos usuários sentiram que o filtro apresentou muita interferência ou interferência moderada quando usando esse método de direção. E 50% dos usuários afirmaram que o método poderia interferir menos. Porém, 22% dos usuários reportou ter sim percebido a interferência desse método e que essa interferência estava ajudando a dirigir o robô melhor. Então, nós vimos também que essa interferência nem sempre era vista como uma coisa negativa. Bom, agora vamos passar para a validação quantitativa do filtro de Kalman, onde nós vamos começar analisando as trajetórias executadas pelos usuários. Cada usuário executou 4 trajetórias, sendo a primeira de aprendizado e depois, a depender da ordem, uma dessas 4 trajetórias, né? Uma dessas 3 trajetórias, desculpa.
Então, nós temos a trajetória para a rede, a trajetória para o método da média e a trajetória para o método do filtro de Kalman. Essa representação com 4 gráficos não permitia que a comparação entre as 4 trajetórias fosse feita de maneira simples, então será usada essa representação com os 4 gráficos plotados no mesmo gráfico. O eixo X representa realmente a trajetória que está sendo executada, então é a direção para frente e para trás do robô. E o eixo Y representa para um lado e para o outro, sendo que essa trajetória aqui, que pode ser vista, no centro de cada um desses círculos seria mais ou menos o posicionamento de cada um dos cones, né? Então nós podemos ver aqui que o robô faz um zigue-zague entre os cones, vai até o último cone e retorna fazendo um zigue-zague também entre os cones. Agora, analisando duas trajetórias de dois usuários diferentes, nesse caso para a fase 1, que foi usando o joystick como método de entrada, nós podemos ver que esse primeiro usuário, o usuário 7, ele teve um pouco mais de dificuldade para realizar trajetórias comparado com o usuário 10. O usuário 10 teve bastante facilidade, tanto que nós podemos ver que as curvas estão praticamente se sobrepondo e em nenhum momento ele sai muito da trajetória que ele deveria executar. E para ambos os usuários, nós podemos ver que para a trajetória do filtro de Kalman, ela foi um pouco mais suave do que as outras trajetórias, mesmo no gráfico nós podemos perceber isso. E foi a trajetória que no usuário 7, que teve um pouco mais de dificuldade, foi que ele saiu menos do espaço que foi determinado para realizar o trajeto, né? Então aqui no aprendizado nós podemos ver que ele vai até bem longe do cone e depois volta para poder realizar a curva. E aqui com o filtro de Kalman isso não acontece em momento algum. Só que nessa última curva que ele teve um pouco mais de dificuldade, mesmo assim ele não vai tão longe quanto nessas curvas aqui em cima. Para o usuário 10, nós podemos ver isso também. Só na última curva ele tem uma pequena diferença e mesmo assim segue mais ou menos o perfil das outras curvas que ele estava fazendo com os outros métodos. E, no geral, foi uma trajetória bem suave. Passando agora para a segunda fase com o teclado, nós podemos ver que os usuários tiveram mais dificuldade para realizar os testes. Isso era esperado porque a gente teve essa mudança do método de entrada e os usuários não se sentiram muito confortáveis usando o teclado como entrada. Isso se deu por alguns motivos. Para poder usar o algoritmo de fusão e todo o algoritmo, na verdade, do sistema com a rede neural, algumas adaptações precisaram ser feitas nessa entrada com o teclado, né? Então, normalmente a gente tem apenas a direção para frente, para direita e para esquerda. E nesse caso foi implementado também duas teclas que seriam equivalentes à diagonal, que é o que a maioria dos usuários acaba usando quando está executando o teste com o joystick. Então, nós usamos também essas duas variações. Isso causou um pouquinho de confusão entre os usuários, mas depois que eles entenderam, eles conseguiram executar o teste de forma mais fácil do que usando só as teclas para frente, para um lado e para o outro. E outro ponto também foi que a gente precisou simular o aumento de velocidade mais ou menos de uma forma como seria vista com joystick. Então, os usuários, em vez de simplesmente a velocidade aumentar de uma vez, então indo de 0 a 1 com o clique no teclado, eles deveriam clicar várias vezes na tecla da direção que eles queriam ir para poder aumentar essa velocidade. Então, isso simulava um pouco melhor o comportamento do joystick e os usuários se acostumaram com isso bem rápido. Apesar disso, os usuários tiveram bastante dificuldade de controlar a velocidade, então nós vemos aqui, principalmente nesse usuário, que foi o usuário 18, que foi o que teve mais dificuldade para realizar as trajetórias. A gente pode ver que a gente tem vários pontos de curvas nem um pouco suaves, fazendo quinas mesmo, que não era nem um pouco esperado. Mas quando a gente analisa a linha verde, que representa a trajetória feita com filtro de Kalman, é possível perceber que foram todas bem suaves. Mesmo nos pontos que o usuário tinha dificuldade, ele conseguia realizar a curva de forma suave. Então a gente pode ver que o filtro cumpriu o papel que era esperado. Aqui no usuário 28, ele teve bem mais facilidade, foi o usuário que teve mais facilidade para executar os testes entre os que executou com o teclado. E nós podemos ver aqui também que toda a trajetória com filtro de Kalman ela foi mais correta, mais próxima do que era considerado ideal, do que com os outros métodos. E todas as curvas também foram feitas de forma suave, não tivemos nenhuma mudança abrupta de direção, o que também confirma que o filtro foi eficaz em cumprir os objetivos de garantir trajetórias suaves. A próxima avaliação que a gente vai fazer aqui em relação aos métodos é a validação
da variação de segunda ordem da posição do robô. Então, a partir dos dados coletados com a simulação, nós podemos fazer esse cálculo da variação de segunda ordem. Analisando os resultados para a primeira fase, né, que foi usando o joystick, nós podemos ver esse box plot que foi feito com os dados. Os métodos estão representados com as respectivas cores. Nós podemos ver que, no caso da rodada de aprendizado, do método da rede e do método da média, nós tivemos valores muito próximos, então a média deles ficou bem próxima. E nós temos aqui embaixo o filtro de Kalman com uma média bem descolada dos outros valores, então a gente viu que a média foi bem menor. E por que foi importante avaliar a variação de segunda ordem? Porque essa variação ela mostra os picos de diferença, né? Então, com isso, a gente conseguiria avaliar a suavidade da curva que foi feita. Então, nós temos aqui as 4 direções, então para frente, para trás, para esquerda e para direita, e nós podemos ver que nos 4 casos, a média do filtro de Kalman é consideravelmente menor do que dos outros métodos, o que mostra que as curvas foram feitas de forma mais suave do que com os outros métodos. Quando nós analisamos o teste do teclado, a gente tem um comportamento um pouquinho diferente, apesar de o filtro de Kalman ainda apresentar, em todos os casos, uma variação menor. Para o teclado, as curvas de aprendizado tiveram uma média maior, o que é esperado porque os usuários tiveram bem mais dificuldade para usar o sistema, então eles tinham acelerações maiores o tempo todo. Mais uma vez, o método da média e o método da rede ficaram com valores próximos e o filtro de Kalman ficou com um valor consideravelmente menor, mostrando também que mesmo nesse caso, mesmo mudando todo o sistema, ele ainda continua trazendo trajetórias mais suaves. Depois, o próximo ponto, ele é um pouco mais relacionado com o conforto que os usuários sentiram. A gente pode ver nessas tabelas a diferença entre o input dado pelo usuário e a saída do sistema. E a gente pode ver que, na primeira fase, usando o joystick, a rede é a que apresenta a maior diferença, então a gente tem uma diferença maior entre o que o usuário gostaria de fazer e o que o sistema realmente colocou como saída para o robô. A rede apresentou essa diferença maior. A média teve uma diferença menor e o filtro de Kalman teve uma diferença mediana, apesar de a gente não ter uma diferença significativa entre os 3 métodos. Mas quando a gente analisa a segunda fase com o teclado, a gente pode ver que essa diferença da rede, ela sobe de 7% para 25%. Então, a gente tem uma diferença muito grande entre o que o usuário gostaria que o robô estivesse executando e o que ele de fato executou. Sendo que essa diferença sobe só até 10% no caso do filtro de Kalman. Por fim, o último valor que a gente vai analisar aqui é o percentual de atuação da rede em cada um dos métodos testados. Como o método do filtro de Kalman ele não tem um threshold, então era esperado que ele tivesse um valor próximo de 100%, porque ele realmente atua em 100% do tempo, em 100% dos comandos de saída do sistema. Mas analisando o método vermelho, que era o da rede, e o método amarelo, que era o da média, nós podemos ver uma diferença significativa entre os testes feitos com joystick e os testes feitos com teclado. No caso dos testes feitos com joystick, a gente tinha a rede atuando em 23% do tempo, né, de teste, e a média atuando por volta de 8% do tempo de teste. E quando a gente passa para o teclado, a rede sobe para 81% e a média sobe para 61%. Então a gente pode ver aqui também que o sistema como um todo ele precisou atuar muito mais quando a gente teve os testes feitos com teclado, se comparado com os testes feitos com os joysticks. Isso também contribui para o fato de que os usuários acharam mais difícil realizar os testes com o teclado do que com o joystick. E também contribui para essas histórias não terem sido tão suaves e tão boas quanto a gente viu com os testes com joystick. Bom, e por fim, para nós podermos concluir, a gente teve a validação inicial, que foi uma validação com a base de dados, usando o erro médio. E nós vimos que o método foi aprovado, então ele podia ir para a segunda fase de implementação com o robô. A validação qualitativa, ela foi um pouco inconclusiva, porque nós tivemos que 37,5% dos usuários preferiu o filtro de Kalman, mas ele ficou empatado com o método da média. Mas quando a gente analisa especificamente o resultado do filtro de Kalman, nós podemos ver que 40% dos usuários reportou que o método foi muito confortável de se dirigir,
e menos de 30% considerou ele desconfortável. E na validação quantitativa, nós temos realmente que o método foi considerado bom, porque a média da variação de segunda ordem da posição do robô foi consideravelmente menor no caso do filtro de Kalman, se comparado com os outros dois métodos testados. E isso garantiu trajetórias mais suaves e curvas mais suaves do que os outros dois métodos. E as perspectivas futuras, para melhorar o sistema implementado, nós poderíamos usar métodos melhores de estimação do ruído do processo, do ruído como um todo. Nós poderíamos também variar as matrizes de entrada B1 e B2, distribuindo o peso do sinal de entrada do usuário, do sinal de entrada da rede de uma forma um pouco diferente, verificar como é que os usuários preferem. E, por fim, nós poderíamos também testar com mais usuários, preferencialmente usando os dois métodos de entrada, tanto o teclado como o joystick, para que assim nós pudéssemos fazer uma análise estatística um pouco melhor. E eu gostaria de agradecer a minha orientadora Carla Coic e meu co-orientador Flávio Vidal por toda a ajuda que eles me deram na execução desse trabalho. Também queria agradecer os membros da banca por compartilharem todo o conhecimento e me ajudar a ter um trabalho melhor também. Todos os voluntários que participaram dos testes, porque sem eles não teria sido possível executar esse trabalho. E a minha família, os meus amigos que me apoiaram durante toda a minha trajetória dentro da UNB. Então é isso, muito obrigada.